Presidente do Senado pede a Conselho de Comunicação parecer sobre direito de resposta. Comissão analisa como aumentar a acessibilidade das pessoas com deficiência. Um debate sobre a redução da maioridade penal. A previsão para a semana nas comissões e no plenário do Senado. E a audiência pública discute a participação de capital estrangeiro na saúde. Agora no Jornal do Senado. Boa noite. A sabatina do advogado Luiz Roberto Barroso, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. Veja alguns destaques da semana no Senado. Nesta terça-feira deve ser apresentado na Comissão Mista de Orçamento o relatório preliminar sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto prevê salário mínimo de R$ 719,48. Na quarta, os senadores vão sabatinar o advogado Luiz Roberto Barroso, indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar uma das vagas de juiz no Supremo Tribunal Federal. Na quinta, a comissão que regulamenta dispositivos da Constituição deve votar o relatório sobre os direitos dos trabalhadores domésticos. Em discussão, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Banco de Horas e a contribuição para o INSS. E sem previsão de medidas provisórias chegando da Câmara, a pauta do plenário do Senado está liberada para votações e os parlamentares devem analisar a indicação de autoridades. O presidente do Senado, Renan Calheiros, participou hoje da reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso. Ele pediu aos conselheiros um parecer sobre o projeto que estabelece regras para direito de resposta a quem se sentir ofendido com alguma reportagem. Ao chegar, Renan cumprimentou cada um dos conselheiros. Ele saudou a nova composição do Conselho e destacou o papel da entidade como órgão auxiliar do Congresso. Também falou sobre as diretrizes da nova gestão do Senado e o projeto de realizar um seminário sobre a liberdade de expressão. Renan pediu que o Conselho opine sobre um projeto de lei que trata da regulamentação do direito de resposta, que tramita na Casa. Um pouco antes, os conselheiros já haviam aprovado o exame da matéria, de autoria do senador Roberto Requião. É importante pedir ao Conselho, na oportunidade em que eu visito, um parecer sobre um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e vai ser apreciado pelo Senado nos próximos dias, que trata do direito de resposta. É muito importante que o Conselho dê um parecer dizendo, evidentemente, o que é que ele entende desse assunto, da proposta, do substitutivo, e nos recomende verdadeiramente o que é que nós vamos poder fazer. É um clamor, né, que existe de uma regulamentação melhor em relação ao direito de resposta. E como aqui no Conselho nós temos tanto os representantes das empresas, né, de comunicação, como também dos trabalhadores das empresas de comunicação, como também a sociedade civil, é um lugar muito bom para debater esse assunto, ouvindo as diversas instâncias, diversas opiniões, e darmos a nossa opinião para que o Senado depois possa legislar, né, de acordo com a sua consciência e de acordo com o que for melhor para o Brasil. Os conselheiros decidiram ouvir na próxima reunião em julho representantes da empresa Brasil de Comunicação sobre o trabalho desenvolvido pela empresa e os projetos para os próximos anos. O Conselho também decidiu pela realização de uma audiência pública para discutir a questão do audiovisual no Brasil, com a participação da Agência Nacional de Cinema, da Agência Nacional de Telecomunicações e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Um tema complexo e polêmico. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça começaram a ouvir o que a sociedade tem a dizer sobre a punição criminal de adolescentes. Os debates vão orientar a análise de projetos que defendem penas mais severas para os jovens infratores. Serão 3 audiências públicas para discutir a redução da maioridade penal. Nesta segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça ouviu representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil. A Constituição Federal de 88 já prevê
como 18 anos, a idade mínima para alguém ser tratado como adulto e ser punido como adulto. Essa é a definição da Constituição Federal, que não pode ser alterada. Sempre é possível que, a cada limite que a gente estabeleça, os adultos corrompedores de menores comecem a atender uma faixa etária ainda menor, a chegar ao ponto de menores de 10 anos estarem cometendo também infrações. A maioridade penal varia ao redor do mundo. O Ministério Público do Paraná pesquisou. Nas grandes economias, os Estados Unidos são os mais rigorosos. De acordo com a lei de cada estado, a punição criminal pode começar entre os 12 e os 16 anos. Na Rússia, entre 14 e 16 anos, dependendo do crime. China e França têm maioridade aos 18 anos. Na Alemanha, Inglaterra e Itália, podem ser condenados penalmente cidadãos a partir dos 18 ou 21 anos. No Japão, a maioridade é aos 21. A tendência mundial é de deixar esse patamar da maioridade penal em torno dos 18 anos. A audiência pública foi transmitida por videoconferência para assembleias legislativas de 9 estados. A redução não vai ser capaz de intimidar o infrator a violar as legislações vigentes. O senador Ricardo Ferraço é relator de 3 propostas de emenda à Constituição que reduzem a maioridade penal. Não dá para as coisas continuarem como estão. Eu acho que nós precisamos encontrar um caminho para oferecer à população brasileira uma saída. O Senado precisa enfrentar esse tema e precisa colocá-lo como prioridade de pauta. Uma das propostas na CCJ é do senador Aloísio Nunes Ferreira. Ele mantém a maioridade aos 18 anos, mas no caso de crimes hediondos, a Justiça poderia aplicar a lei penal já a partir dos 16 anos. Se é um adolescente que tem essa capacidade de discernir sobre a gravidade dos seus atos, e se for uma pessoa que realmente, pela sua vida pregressa e pela gravidade do ato que cometeu, representar um perigo efetivo para a sociedade, eu acho que ele deve ser passível da aplicação da lei penal. Para o presidente da OAB, a redução da maioridade pode ter efeitos colaterais. Como, por exemplo, o próprio tratamento da exploração sexual dos menores, que deixará de ser as filhas e as adolescentes do Brasil protegidas quando tiver menos de 18 anos. A representante do Ministério Público defende mudanças em outros pontos da legislação. O que não é possível é que nós permaneçamos num sistema que ainda a punição não seja certa, os adultos que corrompem os menores estejam sujeitos a penas que não desestimulem esses adultos a corromperem os menores. Isso é preciso também alterar para aumentar a severidade desse tratamento. Lá pelo mês de agosto, setembro, nós estaremos em condições, na Comissão de Justiça, pautar a matéria. Na próxima segunda-feira, os senadores vão ouvir a opinião de magistrados sobre a maioridade penal. E o público vai poder participar dos debates pelo site iCidadania e pelo Alô Senado no 0800 61 22 11. As audiências serão transmitidas pela página, pelo portal www.interleges.leg.br. Os debates começam às 15h. Veja a seguir: a audiência pública debate maior acessibilidade para o deficiente físico e a proposta que elimina o uso de sacolas plásticas no comércio.